Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. 39ª aula do EAD fala sobre tributação ambiental. Na entrevista da semana, conheça o termo de alerta. Conselheiro Walter Albano explica como essa ferramenta auxilia os gestores. É o TCE Notícias do dia 20 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Tributação ambiental foi tema da 39ª aula palestra do projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso, voltado para a gestão pública. Confira na reportagem a seguir como foi essa aula. Servidores dos 141 municípios de Mato Grosso puderam acompanhar ao vivo pelo portal do TCE a 39ª aula palestra do EAD, realizada na Escola Superior de Contas. O palestrante convidado foi o auditor fiscal da Receita Federal, Paulo Sérgio Miranda. Ele falou sobre tributação ambiental. Tributação ambiental é um tema relevante que deve ser conhecido pelos servidores municipais, pois contribui diretamente para o desenvolvimento econômico sustentável das cidades. A tributação ambiental ela vem para ajudar, para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Em relação aos servidores municipais, também eles possuem e devem possuir interesse nessa área, tanto os da área fazendária quanto os da área ambiental. Porque a tributação ambiental ela permeia todos os tributos, além dos tributos, os incentivos fiscais e a própria repartição de receitas tributárias, que parte do que é arrecadado pela União é repassado aos estados e aos municípios, e parte do que é arrecadado ao estado é repassado aos municípios. A tributação ambiental deveria servir para trazer ideias e medidas de proteção do meio ambiente, mas o processo ainda está em construção. Então, realmente é um tema recente no Brasil. Na Europa, as coisas já estão mais adiantadas. Num primeiro momento, o próprio arcabouço jurídico, né, a própria legislação, as próprias leis que nós temos no Brasil comparado com os países europeus, por exemplo, facilita para que lá já esteja mais consolidado e aqui ainda esteja engatinhando, ainda esteja prematuro. Aqui no Brasil nós temos um sistema tributário nacional muito detalhado na Constituição, e para alterar a Constituição é muito mais difícil do que alterar uma lei, alterar um decreto ou algum outro ato normativo. Então isso faz com que a gente tenha que trabalhar com o sistema tributário do jeito que ele está hoje e não ficar propondo mudanças que tinham que ser de um jeito ou de outro. A aula palestra ministrada pelo auditor da Receita Federal já está disponível no portal do TCE, no link Cursos e Eventos. Acompanhe agora a entrevista especial com o conselheiro Walter Albano, concedida à jornalista Jéssica Moura. O conselheiro falou sobre o termo de alerta, instrumento eficaz que auxilia os gestores na prestação de contas ao TCE. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem um instrumento eficaz que auxilia os gestores a evitar problemas na análise das contas de governo, que é o termo de alerta. Conselheiro Walter Albano, o que é este termo? Olha, o termo de alerta é um instrumento previsto no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei do ano 2000. Aliás, uma lei que é considerada extremamente moderna para os próprios países mais desenvolvidos e que o Brasil, mesmo em fase de desenvolvimento, a adotou no ano 2000 e tem tido um significado extraordinário na economia do setor público brasileiro. Então, esse instrumento está previsto justamente no sentido de ir ao encontro de uma previsão da Constituição do Brasil, que é de que, ao criar o sistema de controle externo, atribuiu aos tribunais de contas a missão de exercer esse controle externo em 3 linhas fundamentais. A primeira é a linha da orientação, a segunda é da fiscalização e a terceira e última é da avaliação de resultado dos programas. E o termo de alerta, ele abarca as 3, mas, sobretudo, essa fase da orientação e da avaliação de resultados. O que significa dizer o seguinte: o Tribunal de Contas, ou os tribunais em geral, mas o Tribunal de Contas de Mato Grosso especificamente,
E ele vai fazendo a fiscalização durante o processo administrativo, ou seja, enquanto os atos administrativos são formalizados e executados, o tribunal fiscaliza. Ao fazê-lo, na linha da orientação, expede os alertas para dizer, olha, algo não está indo bem, seja no aspecto da receita pública, seja no aspecto da execução orçamentária, do cumprimento ou não de um determinado programa, e alerta sucessivamente o gestor durante o exercício, de modo a que, se ele é um bom gestor, lança a mão desses alertas como instrumento de melhoria da sua gestão. Se ele não é um bom gestor, ao final o tribunal penaliza, porque diz, eu alertei e ele não adotou providência. Então é um instrumento fantástico. Outros tribunais do Brasil contam com essa ferramenta? Todos contam, porque, na verdade, é uma ferramenta prevista, como eu disse, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que tem caráter nacional. Ela disciplina a administração pública federal, disciplina as administrações públicas dos estados e dos municípios federados. Então, todo tribunal, seja ele o da União, dos estados e dos municípios, ou mesmo um tribunal como o de Mato Grosso, que atua sobre o estado e sobre os municípios, dispõe desse alerta. Mas há algo importante aqui que eu gostaria de destacar. É que se o Tribunal de Contas não faz o controle externo concomitante, ou seja, em tempo real, mais precisamente, durante os fatos administrativos, ele não tem como alertar. Então é preciso que o tribunal se modernize, se instrumentalize e atua para e passo com o desenvolvimento da gestão. E, neste caso, ele tem condições de dizer, até remarcando mesmo, olha, a receita prevista está abaixo, eu preciso verificar o que é. Olha, executou mais no primeiro quadrimestre, ou no primeiro bimestre, ou no primeiro mês, do que estava previsto. Então, está sendo despesa demais. Olha, o programa tal previsto já está no 4º mês e não houve nenhuma execução. Tudo isso está no termo de alerta, que é esse instrumento valioso para o controle externo e para a administração. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, então, contribui com o trabalho dos gestores, né, conselheiro? É muito orgulho para nós, do Tribunal de Mato Grosso, ser o único tribunal no Brasil, atualmente, que exerce o controle externo, ou seja, a fiscalização das contas públicas, durante a sua execução. E isso, então, nos permite ser esse tribunal do Brasil, aquele que está em primeiro lugar na capacidade de lançar mão desse instrumento, do termo de alerta. Além, claro, de poder penalizar nos casos que cabe aqueles maus administradores. O tribunal, então, aperfeiçoando o seu trabalho, visa a excelência? Sim. Veja bem, nós temos um plano estratégico já executado no período 2006-2011. Estamos executando o segundo, que é do período 2012-2017. E ambos previram no programa, ou na linha da modernização da gestão, a própria adesão ao Programa Nacional Brasileiro, que é o Programa de Melhoria da Qualidade do Serviço Público, e que tem como síntese o nome GES-Pública. O Tribunal de Contas é adeso há muitos anos. E essa adesão implica a responsabilidade nossa de cumprir os princípios e os critérios da boa gestão pública. E o que é isso? Primeiro, ter um planejamento. Esse planejamento deve ser estratégico justamente para mostrar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ele deve ser estratégico também porque ele tem que quantificar o que vai ser feito. Porque só algo quantificado é que pode ser medido, pode ser avaliado, né? Então, nós somos adesos. Então, este instrumento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o termo de alerta, ele se enquadra totalmente no que nós chamamos da excelência em gestão pública. Conselheiro Walter Albano, muito obrigada pela sua participação em nosso quadro Entrevista da Semana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Nós ficamos por aqui. Para rever essa entrevista e também a aula do EAD, acesse o portal do TCE. Para você, um ótimo final de semana. Te espero segunda-feira. Até lá. Tchau.